O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram, porque por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Que extraordinária riqueza da liturgia de hoje, a leitura de Jó, Salmo responsorial e o Evangelho de nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Jó é a figura do servo fiel que sofre, sofre e sofre. E Jó, por ser humano, ele fica bravo. Jó se enche de zelo por si mesmo e dá paulada para tudo quanto é lado em todo mundo, menos em Deus. Ele reclama, ele fala, ele esbraveja, e com razão, né? Tudo que ele padece, e vem gente e fica falando besteira na cabeça dele, fica colocando minhoca na cabeça dele, e ele, não, e é isso, e vai e argumenta, e contra-argumenta, e gente vem com conversa, e ele volta e fala e tal, e o homem não se move contra Deus, não se revolta, e continua crendo, continua esperando. E o desfecho do livro de Jó você já sabe. Deus reconstitui tudo a mais, tudo com mais esplendor, com mais beleza, com mais vigor a Jó. Está aqui na palavra, né? Quantas graças que ele recebeu. O Senhor abençoou Jó, Jó 42, versículo 12, lá no prólogo. O Senhor abençoou a Jó no fim da sua vida mais do que no princípio. Isso acontece com quem serve a Deus. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois,
1000 jumentas, teve outros 7 filhos, teve 7 filhos, 3 filhas. As filhas de Jó eram as mais lindas, não havia na terra mulheres mais belas do que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da sua herança entre os seus irmãos. Depois destes acontecimentos, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração, e Jó morreu velho, repleto de anos. É lógico, meus queridos, que nós precisamos aprender a ler as Sagradas Escrituras com os grandes santos, com os doutores da igreja, com os padres. Quem tem um belíssimo comentário sobre o livro de Jó é São Gregório Magno, e fica claro, né, no livro das Moralha de São Gregório Magno, que ele faz um comentário ao livro de Jó. São Gregório Magno, ele lê na pessoa de Jó a pessoa de Jesus Cristo. Jó é Cristo, Jó é a igreja. Veja que Jó padeceu tudo, parecia que tudo que ele tinha de beleza, de esplendor, que um homem bom, um homem justo, um homem maravilhoso, e Jó foi provado por Satanás. A igreja, ela é esta filha de Deus, filha de Sião, a igreja, né? Filha predileta, justa, está aí caminhando há 20 séculos, e Satanás chegou para o Papa Leão XIII e também pediu permissão para solapar a igreja, e aí a gente já começa a ver, né? Nós estamos praticamente sendo atingidos pelas piores lepras, pelas piores feridas, coberto das maiores chagas, desculpe, a palavra é bíblica, de grandes desgraças em torno da Santa Igreja Católica. E como os amigos de Jó olhavam a desgraça dele e dizia: esse aí é um abandonado por Deus, essa situação aí não é de nada, esse Jó não tem nada de bênção. Se um dia ele já foi abandonado, se um dia ele foi abençoado, hoje ele já foi abandonado, porque o estado da vida de Jó parecia que Deus estava distante dele, mas pelo contrário, Deus estava mais próximo de Jó e permitiu todo esse sofrimento para glorificar o seu nome e para exaltar o seu servo. É o que a igreja está passando nos dias de hoje. Celebramos hoje Santa Faustina, a Santa da Misericórdia, também memória de São Benedito Negro, um homem que se santificou com coisas simples, padroeiro das cozinheiras, dos cozinheiros, um franciscano que queria ser eremita, mas depois voltou para o convento e foi até prior da sua ordem, mas naquele momento ele vivia fazendo comida, foi porteiro, um homem negro, sofria de certo algum racismo, mas o homem ficou firme como Jó. Santa Faustina, com todas as intempéries do nosso tempo, início do século XX, guerras mundiais, provações de todas maneiras, ficaram firmes. Jó, Santa Faustina, São Benedito. E nós precisamos olhar para a figura desses grandes homens e ver que a nossa vida vai por esse caminho também, mas é preciso confiar que Deus vai renovar a igreja, Deus vai purificar a igreja e Deus vai renovar esse mundo. E se a gente olhasse lá no contexto da vida de Jó, as pessoas mesmo que mais amavam Jó, os seus amigos, e ele dizia: não, Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus, Deus sabe de todas as coisas. E as pessoas falam: mas que Deus que é esse, Jó? Que Deus que é esse que te permite sofrer? Que Deus que é esse que permite que você passe por tantos abandonos, tantos sofrimentos, tantas doenças? Que Deus é esse? E é o que está acontecendo hoje dentro da igreja. As pessoas vendo os erros da igreja, e existem, como existiram os erros da igreja, do magistério, né? Os erros dos papas, os erros dos cardeais, momentos assim. São Jerônimo diz:
São Jerônimo diz no seu tempo, século IV, que a igreja dormiu católica, acordou ariana. Tamanha heresia que tomavam conta daquilo, mas os santos padres, os doutores, os místicos, eles não deixaram de ser católicos, eles não deixaram de ter comunhão com o Papa. Mas o Papa é isso, o Papa é aquilo. Não é questão de defender a pessoa de Papa, seja qual Papa que for, seja o Papa Bergoglio, o Papa Ratzinger, o Papa Wojtyła, o Papa Sarto, o Papa... qualquer Papa, São Pedro, é defender a unidade da igreja e saber que Deus permite as feridas, Deus permite os sofrimentos, Deus permite os escândalos. Eu estou falando em todos os sentidos. Deus permite tudo isso, e os amigos de Jó se escandalizaram com ele e já não eram mais seus amigos. Porque, como diz o livro da imitação de Cristo, né? Muitos são os amigos da minha mesa, mas poucos são os amigos da minha cruz. São Luís Grignon de Montfort, no seu belíssimo opúsculo, né? Carta aberta aos amigos da cruz, ele diz assim: você encontra um amigo da cruz de Cristo em meio a 10.000 batizados. 10.000 pessoas, no meio de 10.000 pessoas, você acha um amigo de Jesus Cristo. São Luís Grignon de Montfort. Por quê? Porque a conta aqui, ela é muito lógica. Jesus era seguido por 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tinha 72 discípulos, 12 apóstolos, as santas senhoras, mulheres que estavam também seguindo os apóstolos, ajudando os apóstolos, era amigo mais pessoal de 3, mais um foi com ele para a cruz. No meio de 10.000 pessoas, um se tornou amigo de Jesus. São João Evangelista. Jó é amigo de Jesus. A Santa Igreja Católica, a esposa de Cristo, hoje está sendo esbofeteada por Satanás e por nós, seus filhos, muitas vezes indignos e muitas vezes sem gratidão e reconhecimento, e a unidade do catolicismo vem sendo ferida há muito tempo, com o cisma do Oriente, e com a Revolução Protestante e do Concílio Vaticano II para cá, uma confusão na unidade da igreja que está deixando todo mundo perplexo, e as pessoas achando que o que vai salvar a igreja é um rito litúrgico ou um santo teólogo ou moralista. Não é isso. Hoje é dia de Santa Faustina. O que vai salvar a igreja? O que vai deixar a igreja vigorosa depois das suas lepras, depois das suas feridas, depois da sua provação, que é o que nós estamos vivendo? Quem vai deixar? A divina misericórdia. Quem vai deixar a igreja bela é o coração imaculado de Maria, que vai atrair o Espírito Santo, que é o esposo adorado das nossas almas, aquele que deve habitar no mais profundo do nosso coração, que deve fazer de nós homens e quer fazer homens e mulheres novos para um mundo novo. E nós estamos vivendo isso, queridos. Prestem bastante atenção. O livro do Apocalipse não é um livrinho qualquer. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, o livro dos segredos, o livro dos mistérios. E Nossa Senhora da Revelação, que apareceu em Roma, né? Belíssima história de Nossa Senhora da Revelação, porque desde Fátima, com o milagre do sol em Fátima e o descorrer da mensagem de Fátima, nós adentramos século 20 e 21 em grande parte daquilo que está revelado, escondido, selado no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse fala de 7 igrejas. E quem que vai renovar essas igrejas? Que igrejas que são essas, padre? São várias igrejas, uma é a católica, a outra é a presbiteriana, a outra é a assembleana, a calvinista? Não, igreja é só uma.
Existe somente a igreja una, santa, católica e apostólica. As 7 igrejas do Apocalipse significa a catolicidade da igreja, as dioceses, a unidade da igreja que está espalhada no mundo inteiro. E cada igreja existe uma característica. A primeira igreja de Éfeso é a igreja apostólica. Quem que é o apóstolo da igreja de Éfeso? Quem que é o apóstolo por excelência? Jesus Cristo. A palavra apóstolo vem do grego apostoloi, que significa enviado. Jesus é o enviado do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Quem que é o sábio da igreja? Quem que é o apóstolo da igreja? É Jesus Cristo. Quem que nós devemos confiar? É Jesus Cristo. Qual que é a espiritualidade do católico? É Cristo Jesus, porque Ele é o apóstolo do Pai. A segunda igreja, a igreja de Tiatira, é a igreja perseguida, a igreja dos mártires. Quem que é aquele que testemunhou contra tudo e todos? Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado ao 3º dia, os mártires. Quem que é o mártir por excelência? Jesus Cristo. Então, se a minha espiritualidade como católico é uma espiritualidade apostólica, essa é a espiritualidade de Jesus Cristo, porque Ele é apóstolo do Pai. Se nós temos o dever de guardar a fé e derramar o nosso sangue pela nossa fé, essa é a espiritualidade de Jesus Cristo, porque Ele é o mártir, Ele é o príncipe dos mártires. Terceira igreja, Pérgamo, a igreja dos doutores, a igreja da sabedoria, a igreja da doutrina, a igreja da ortodoxia, dos concílios, dos dogmas. Jesus, Ele é o mestre das nações. Se nós temos que ter, se eu sou um católico voltado ao estudo, voltado à teologia, voltado ao dogma, aquilo que é certo e não pode ser errado, essa é a espiritualidade de todo católico, porque Jesus é apóstolo, Jesus é mártir, Jesus é o mestre e o doutor das nações. Quarta igreja do Apocalipse, Tiatira. Jesus é o rei. Se fala da realeza, se fala do reinado social de Cristo, se fala de um triunfo de Cristo Rei. Jesus é Rei. Tu és Rei? Sim, tu dizes, eu sou Rei e nasci para vir dar testemunho da verdade. E todo aquele que ouve a verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então a quarta igreja do Apocalipse, Tiatira, é a igreja da realeza? Sim, nós católicos também trazemos a realeza, é a nossa espiritualidade, a beleza, a realeza, o poder, o senhorio. Quinta igreja do Apocalipse, Sardes, uma igreja ferida, uma igreja tocada nas suas chagas, nas suas feridas, nas suas misérias, uma igreja agonizante, uma igreja que cai, uma igreja que é arrastada, que é pisada, que é traída, que é entregue, que é abandonada. É o que nós vivemos nos nossos dias, desde a Revolução de Lutero até os nossos dias, confusão e revolução, revolução e confusão de todos os lados, tanto no ambiente estatal, no ambiente civil, secular, quanto no interior do catolicismo. Também a nossa espiritualidade de ir para o horto com Jesus, suar sangue, não compreender as feridas. Sexta igreja, Filadélfia, a igreja da unidade, a igreja da reconciliação dos corações, a igreja de um novo Pentecostes. Então a espiritualidade nossa é pentecostal? Sim, nós somos pentecostais, porque a igreja foi inaugurada em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e os apóstolos. Esta é a sexta igreja, este é o triunfo prometido em Fátima. Sétima igreja do Apocalipse, Laodiceia, a igreja da ascensão, a igreja do fim dos tempos, a igreja das Sagradas Escrituras, que fala de arrebatamento. Haverá arrebatamento literal? Não sei, me expliquem por favor. Os grandes teólogos, os grandes místicos, não sei, mas a Bíblia fala de arrebatamento. Se haverá arrebatamento literal ou não, eu não sei, não estou ensinando isso, mas a Bíblia fala disso.
E a sétima igreja é a igreja do combate final, é a igreja do juízo final, é a igreja que desce do céu, a igreja que vem renovada. Eis que faço nova todas as coisas. Então temos essa espiritualidade escatológica? Temos também. Jesus é apóstolo, Jesus é mártir, Jesus é mestre das nações, Jesus é rei, Jesus é agonizante, Jesus é aquele que derrama o Espírito Santo, Jesus é aquele que vem julgar os vivos e os mortos. Aprenda a ser católico e pare de fazer grupinhos. Esse é o meu grupinho, eu creio nas aparições, mas eu creio nessa aparição, nessa e naquela, aquela não creio, nessa não creio, aquela não creio. Tudo bem, vai estudar, vai ver se é ou não é. Muitas confusões com isso, mas isso é de menos ainda, porque aparições marianas, aparições aos santos, como Santa Faustina, isso é revelação particular. Você crê se você quiser. Agora, eu não creio em tal concílio, eu não creio em tal papa, eu não creio em tal período. Opa! Acabamos de achar alguns motores imóveis, né? Acabamos de achar alguns demiurgos, aqueles que veem todas as coisas, observadores oniscientes das coisas. Mas é duro demais, é muito difícil você conviver com a miséria das pessoas, e Deus permite as misérias, dizia São Francisco de Sales. Deus permite as misérias dos papas, Deus permite as misérias do clero, para ver aonde que vai a sua fé. Deus permitiu as chagas de Jó, para ver se os amigos dele eram realmente amigos dele, ou da grandeza e da glória e das pompas dele. Livro de Jó. São Vicente de Lerã diz assim, lá no século IV, século V, Deus envia alguns papas, esses são os santos. Deus tolera alguns papas, é aqueles que vivem as lutas e dificuldades do seu tempo. E tem papas que Deus nos inflige. São Vicente de Lerã. Se a igreja já teve papas que teve 10 filhos, morreu de sífilis, papas que viviam entre as pompas, papas que viviam caçando, papas que viviam entre as luxúrias, as avarezas e os desvarios. Se Deus permitiu, não é papa, não, eu não aceito, não é porque não sei o do que. Grava no teu coração, não é um rito litúrgico que vai trazer unidade para a igreja, não é um teólogo, por mais lindo que ele seja, que vai trazer unidade para a igreja, não é isso. Não são aparições dali ou daqui que vai trazer a unidade para a igreja, o que ela precisa. O que vai renovar a Santa Igreja Católica é o seu Senhor, que é o apóstolo do Pai, é o seu Senhor que é mártir, príncipe dos mártires, é o seu Senhor que ensina através de todos os doutores, é o seu Senhor que triunfa com a realeza e a beleza, é o seu Senhor que sabe padecer como Jó. É o seu Senhor que é o portador da água viva, que derrama o Espírito Santo, o único capaz de purificar a igreja e renovar esse mundo. É Ele que virá julgar os vivos e os mortos. Ser católico não é fácil, ser católico não é bolinho. Por isso um grande doutor da igreja, São Boaventura, dizia: uma senhorinha lá da casa dela, rezadeira de cenáculo, do apostolado de oração, pode ser muito mais católica e teóloga do que um doutor em teologia. Verdade, São Boaventura, verdade, como diz um amigo meu, verdade verdadeira. E termino com as palavras de Nossa Senhora no dia 13 de outubro de 1987, a Virgem falando no coração do Padre Gobi, ela dizendo assim: eu porei fim à vossa escravidão. Foi um cenáculo rezado em Hong Kong, sul da China, 13 de outubro de 87. Neste dia, filhos prediletos, recordais o 70º aniversário da minha última aparição em Fátima, confirmada pelo milagre do sol.
Hoje, meu pequeno filho encontra-se aqui para concluir uma viagem maravilhosa a estas nações do Extremo Oriente, onde o meu coração imaculado foi amado, invocado, consolado, glorificado em toda parte, em particular, com muita intensidade por vocês. Faz 70 anos que o meu adversário, Satanás, subiu do abismo até vós para se manifestar como dragão vermelho, com todo o seu terrível poder. De fato, ele conseguiu estender o seu domínio em muitas nações e difundir em toda a parte da terra o seu gesto de negação e de rebelião contra Deus, o ateísmo, o totalitarismo, o absolutismo dos reis e governantes desta terra que lutam contra Deus. Assim, durante o período destes 70 anos, o dragão vermelho, está falando de 1917 até 1987, o dragão vermelho prendeu os homens com a corrente da sua escravidão. Tornou-vos escravos do orgulho e da soberba, com a miragem enganadora de vos levar a prescindir de Deus, de vos colocardes vós mesmos no lugar de Deus, a fim de que Ele pudesse renovar em vós o seu gesto de rebelião e desafio do Senhor. Assim difundiu por toda a parte o erro do ateísmo e levou a humanidade a construir uma nova civilização sem Deus, uma nova ordem, um novo regime, uma nova humanidade, uma nova religião, uma nova moeda, uma nova economia, um novo governo, um novo modus vivendi. Assim o pecado estendeu o seu tenebroso véu de gelo e de morte sobre este mundo. Tornou-vos escravos do prazer e da impureza para substituir o verdadeiro Deus por novos ídolos, hoje seguidos e adorados por muitos. Sexo, divertimento, dinheiro, bem-estar, ídolos, falsos deuses. Tornou-vos escravos do egoísmo e da avareza, conduzindo-vos à exasperada busca da autoafirmação, do predomínio sobre os outros. Tornaste-vos assim sensíveis às grandes necessidades dos pobres, dos pequeninos, dos doentes, dos necessitados. Deste modo, o mundo tornou-se um verdadeiro deserto de amor, um deserto sem amor. Nesse imenso deserto, quantos dos meus filhos são cada dia arrastados, vilipendiados, derrotados? Está falando dos padres. Meus filhos prediletos são os padres, dizendo que o dragão, o mundo tem pisado no clero, pisado nos padres, ferido os sacerdotes como Jó. Viveste 70 anos como escravos do meu adversário, que conseguiu transformar o mundo na cidade da Babilônia, perversa, pecadora, que seduziu com a taça dos prazeres, da luxúria, todas as nações da terra. Mas agora o período desta escravidão babilônica está prestes a acabar, como o período da provação de Jó estava prestes a acabar, e acabou, e ele foi glorificado 10 vezes mais em tudo que ele tinha. Você acabou de ouvir, é palavra do Senhor, é palavra de Deus, é Bíblia. E a história sempre se repete, porque um livro do Antigo Testamento não é um livro qualquer, é palavra de Deus, é revelação divina, é livro canônico, é livro de esperança. E Jó é a figura de Cristo, Jó é a figura da igreja, e ela será restaurada, ela será purificada, ela será transformada, o mundo será dado ao mundo, um tempo de paz, de ordem. O cristianismo será unido, o catolicismo será unido, porque os protestantes voltarão ao seio da igreja, os cismáticos, que se dizem ortodoxos, orientais, voltarão ao seio da igreja, e a igreja será renovada. Deus glorificará sua serva, o seu servo, e não permitirá que o seu servo conheça a corrupção. Salmo 15, versículo 10. A igreja não acabará, as portas do inferno não acabarão.
É impossível acabar com o catolicismo, é impossível acabar com a doutrina, com o esplendor da igreja, porque a igreja não é só doutrina, não é só liturgia. Apesar que a beleza da doutrina, a beleza da liturgia tem uma grande primazia, mas a igreja é testemunho, a igreja é caridade, a igreja é dia a dia, a igreja é trabalho, a igreja são as senhorinhas, a igreja são as crianças, a igreja somos nós, a igreja é a beleza da pregação, é a oração, é o louvor, é o serviço, é a entrega. A igreja é muito mais do que somente a liturgia, que é linda, bela, tem que ser guardada, as 7 chaves. Mas não é só isso. Mas agora o período desta escravidão babilônica está para acabar, e eu porei fim à vossa escravidão. A Mãe Celeste abre a porta de um novo tempo. A Mãe Celeste conduze-vos a uma verdadeira libertação da escravidão. Por isso, em breve, vereis os sinais extraordinários que eu vos darei, a fim de que possais preparar para o maior milagre que já está para se realizar. O milagre do sol, que aconteceu durante a minha última aparição, foi apenas um sinal profético para vos levar a todos olhar o livro ainda selado. Nossa Senhora fala do livro do Apocalipse e quer nos dar compreensão sobre aquilo que é mais profundo na nossa vida, que é a fé, a esperança e a caridade. Hoje eu sou enviada por Deus para abrir este livro, a fim de que os segredos vos sejam revelados. As coisas serão reveladas ao seu tempo, e serão revelados de forma extraordinária para todos que têm olhos, ouvidos. Assim todos poderão compreender finalmente que incomparável profundidade e universalidade de renovação vos levará à vitória do amor misericordioso. Hoje é dia de Santa Faustina, a misericórdia triunfará, Cristo Rei triunfará, o coração imaculado de Maria triunfará, o mundo será renovado, a igreja será purificada, a exemplo de Jó. A vitória do amor misericordioso de Jesus, que se realizará por meio do triunfo do meu coração imaculado neste mundo. Nossa, que bonito, hein, padre? Lindo. Pergunta: nesse contexto todo, de que lado que você vai estar? Qual grupinho que você vai arrumar para você? Ou você vai continuar sendo católico? Crendo também nas chagas da igreja, nas feridas da igreja, nas provações da igreja, nas lutas daqueles que estão à frente, que muitas vezes, por serem humanos como São Pedro, podem errar gravemente. Estou defendendo o erro de ninguém, estou defendendo a catolicidade, a unidade. E isso é sério, muito sério, muito sério. Peçamos a Nossa Senhora que apresse o triunfo do seu coração imaculado na terra, materno, porque a palavra de Deus também faz pensar muito. Lucas 18:8, será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele encontrará fé sobre a terra? Ou cada um estará no seu gueto, no seu cantinho, do seu jeito, sem comunhão, criando uma falsa igreja? Não, aqui tem muita comunhão, tem comunhão aqui que chega. Será que essa é a igreja de Jesus Cristo, ou acabaram de criar uma seita? Uma falsa igreja? Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo, só Ele será capaz de trazer essa unidade que todos nós precisamos, e essa unidade irá acontecer, e essa unidade se transforma para a igreja e para o mundo no triunfo do coração imaculado de Maria. Que
que é o triunfo da misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.